Senhores, boa noite. É com grande satisfação que o cerimonial da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza anuncia o início do debate sobre o tema A Família no Contexto Social Contemporâneo, que será ministrado pelo nosso ilustre convidado, o Dr. Antônio Mourão Cavalcante, professor titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e doutor em Psiquiatria pela Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. Neste momento, convidamos para compor a mesa as seguintes personalidades: o diretor administrativo financeiro da CEUDESP, engenheiro José Liberato Barroso Filho. O ilustre palestrante Dr. Antônio Mourão Cavalcante. E o diretor de comunicação da FGF, o senhor Jonas Luiz da Silva de Icapuí. Para fazer a abertura do debate, convidamos o diretor de comunicação da FGF, o senhor Jonas Luiz da Silva de Icapuí, a fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o Dr. José Liberato Barroso Filho, diretor da mantenedora, o professor Antônio Mourão Cavalcante, palestrante. Quero cumprimentar também as pessoas que estão aqui no nosso auditório. Ainda esta semana, o ministro Nelson Jobim, presidente do Supremo Tribunal Federal, respondendo a seus críticos, disse, parafraseando Nelson Rodrigues: os idiotas perderam a modéstia. Abri esta palestra aqui diante do professor Antônio Mourão Cavalcante. Eu não quero ficar enquadrado dentro dessa assertiva do ministro, porque o meu papel aqui é apenas de contextualizar o assunto para o professor Antônio Mourão Cavalcante proferir a sua palestra. Vale lembrar que, ao longo da história brasileira, a família veio passando por transformações importantes que relacionam-se com o contexto socioeconômico e político do país. No Brasil colônia, marcado pelo trabalho escravo e pela produção rural para a exportação, identificamos um modelo de família tradicional, extensa e patriarcal, onde os casamentos baseavam-se em interesses econômicos, que a mulher era destinada à castidade, à fidelidade e à subserviência. Aos filhos, considerados extensão do patrimônio do patriarca, ao nascer, dificilmente experimentavam o sabor do aconchego e da proteção materna, pois eram amamentados e cuidados pelas amas de leite. A partir das últimas décadas do século XIX, identificam-se um modo de família diferente. A proclamação da República, o fim do trabalho escravo e as novas práticas de sociabilidade com o início do processo de industrialização, urbanização e modernização do país constitui terreno fértil para a proliferação do modelo de família nuclear burguesa originário da Europa. Trata-se de uma família constituída por pai, mães e poucos filhos. O homem continua detentor da autoridade do rei do espaço público, enquanto a mulher assume uma nova posição, rainha do lar, rainha do espaço privado da casa. Desde cedo, a menina é educada para desempenhar seu papel de mãe e esposa, zelar pela educação dos filhos e pelos cuidados do lar. No âmbito legal, agora já com a Constituição de 1988, ela aborda a questão da família em vários artigos, trazendo algumas inovações como o novo conceito de família, união estável entre homem e mulher e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, e ainda reconhece que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. É dessa família, no contexto social contemporâneo, que o professor Dr. Antônio Mourão Cavalcante vai nos falar. Muito obrigado. Neste momento,
É com grande prazer que convidamos a fazer o uso da palavra e conduzir o debate sobre o tema A Família no Contexto Social Contemporâneo, nosso ilustre convidado, Dr. Antônio Mourão Cavalcante. Boa noite. Estou me sentindo preso aqui, né? Boa noite. É uma satisfação para mim encontrar-me nesta casa, que eu nunca pensei que tivesse assim tanta vibração, tanta presença, tanta juventude, o que sempre alegra a quem se propõe a ser educador. Quero agradecer o convite formulado pelo Dr. José Liberato e pelo professor Jonas, de Capuí. Isso é importante dizer. Para nós falarmos um pouco sobre família. E a família, como vai? Que família é essa que nós temos, que nós vivenciamos? Interessante que a gente quer ouvir falar de família quando cada um de nós tem uma. Será que é para checar? Será que lá em casa é mesmo uma família? Então, se vocês pegarem o Gênesis, que é o livro primeiro da Bíblia, parece que começa ali. Quando diz no Gênesis que Deus fez os mares, fez a terra inicialmente, fez os mares, as florestas, colocou os animais e, no fim, fez o homem. Naquela imagem linda que tem lá na Capela Sistina, não é? De Michelangelo, de Deus colocando a mão e o homem surgindo da terra. E aí dizem que Deus foi descansar, porque era domingo e ele tinha direito também a uma folguinha. Depois de algum tempo, ele foi olhar esta sua criação mais extraordinária e viu, tem lá no Gênesis, e viu que o homem estava triste. Numa linguagem mais nossa, meia macambúzio, meio sorumbático, meio borocochô, sem graça. Mergulhou num sono profundo, tirou uma costela e fez a mulher. Fez a mulher para quê, meu Deus? Né? Para, desculpe a expressão, mas a verdade é esta, para atubibar o juízo do homem. E vice-versa. Aliás, a gente quando viaja, quem é casado há já algum tempo sabe disso, a gente parece que fica meio aleijado. A gente olha assim para uma vitrine, é chato, sabe por quê? Que a gente diz assim, oh, que vitrine bonita. Diz, pô, eu não acho não. Tá entendendo? Aí começa, dizer, a grande aventura da vida a dois. E obviamente que daí vieram os filhos do homem e da mulher, e aí estava começando a família. E houve até algo de muito sério, foi quando, burlando as regras impostas por Deus, houve aquela história da maçã, uma história que não está muito bem esclarecida, vocês sabem, né? E então Deus expulsou-os do paraíso, dizendo duas afirmativas muito pesadas: hás de comer com o suor do próprio rosto, e hás de parir, apontando para a mulher, hás de parir com dor.
E o grande desafio da humanidade parece que tem sido contestar estas duas censuras ou essas duas limitações. Hoje já é possível a mulher parir sem dor, e talvez até nem mais parir, porque tem um bebê de proveta e outras coisas mais, né? E a história de ganhar com o suor do próprio rosto, que a gente tem botado as máquinas para fazer isso no lugar da gente. E quanto mais máquinas tiver, melhor. Mas, de lá para cá, houve uma grande aventura. Essa aventura, simbolizada extraordinariamente, vejam de novo, no Odisseia no Espaço, do Kubrick. Lembram-se desse filme? Em que os macacos, primatas, começam a encontrar uns ossos e ele começa a bater na pedra e ele sente que aquele osso é forte. E de repente, ele faz daquele osso uma arma. E pega aquele osso e joga no ar. E à medida que o osso está no ar, vai havendo uma gradativa mudança desse osso e o osso vira dor. É por isso que as mães cristãs tinham tanto medo. Minha filha, não se entregue. Você não me venha com bucho para cá. Olhe, tome cuidado. A pílula, os métodos anticoncepcionais separaram reprodução de sexualidade. Isto é, a mulher pode exercitar a sexualidade sem necessariamente correr o risco da gravidez. Foi isto aí que fez, por exemplo, desmoronar o tabu da virgindade. O tabu da virgindade não era questão de um ímen, de uma membrana, não. Era questão da gravidez, da reprodução e também da riqueza pela história da herança. Terceira grande revolução das mulheres. O direito ou a reivindicação ao pleno direito do gozo, do orgasmo. Porque isto era inconcebível. Era uma mulher safada. Mulher sem vergonha. Depravada. Não sei se vocês sabem, só um parênteses, mas o que foi mais para as fogueiras da Inquisição não foram os judeus, não. Foram as mulheres que gritavam de noite. Dá para entender? Elas eram chamadas de bruxas. Agora me digam o que é escutar, como eu já escutei muitas vezes. Doutor Mourão, eu sou casada há 30, 34 anos e eu nunca tive um orgasmo. Como é que esta mulher suportava esta vivência? Hoje elas mandam o cara passear. Ou então, vamos, meu filho, se ajeite, né? Então, como ouvi umas coisas dessas no tempo do meu avô? Mas isso nós estamos escutando na contemporaneidade. A outra grande mudança nessa tal família foram
em relação à família rural, era uma família impregnada de valores religiosos. A religião, sobretudo a Igreja Católica, tinha uma grande ascendência sobre as famílias. Basta ver em toda a cidade do interior mais antiga que você chega, qual é o prédio principal da cidade. A igreja lá, né, central, como símbolo do poder local. Se vocês forem nesses bairros de periferia das grandes cidades, ou mesmo nos bairros dito mais chiques, vocês não sabem onde fica a igreja. Houve uma laicização, porque a própria estrutura da igreja era uma estrutura rural. Essa história de paróquia. Mas qual é a minha paróquia? Se eu passo o dia no hospital trabalhando, de noite é que eu venho para casa. A minha paróquia deveria ser a do hospital e não da minha casa. Mas como é? Então, são descobertas novas maneiras de fazer missão, evangelização, etc. É por isso que tem aparecido, nesse dilaceramento social, os substitutos das famílias. Querem ver? Na Umbanda ou no Candomblé, como é o nome do chefe? Pai de santo ou mãe de santo. E os adeptos? Filhos de santo. O que é aquilo ali? Família. Uma família que se identifica pela religião. Como é que é na Assembleia de Deus ou nas igrejas evangélicas? Pastor e os irmãos. O que é isso? Família. Então, há uma carência dessa ideia de família. Obviamente que eu estou resumindo bastante, mas o que nós percebemos, para fechar essa parte, é que nós, eu digo nós, Brasil, Nordeste, deixamos um modelo de família que era próprio a nós durante séculos e estamos no mundo urbano em que existem três tendências. Primeira, a desesperada tentativa de prevalecer o modelo do passado. Nós encontramos muitas famílias que ainda são assim, não? Que apesar do filho morar no outro bairro, todo dia de noite ele tem que passar para tomar a benção à mãe, né? Ou que tudo é feito em família, ou então que o pai comprou uma casa com um terreno para poder construir a casa de um, a casa do outro, a casa do outro, ou trepar o mais velho, o mais outro, e vai fazendo um prédio para dizer, nós somos uma família. A tentativa de preservar esse modelo. E existem a liberação, que seria o outro extremo, a liberação total, não há mais família, família morreu, e aí vem um desespero existencial imenso, que é um pouco que a gente vê nesse processo que Marcel Mauss chamou de anomia social. A desesperada tentativa, lembram-se de Central do Brasil? Do menino voltar a saber cadê a mãe dele, cadê o pai dele. Lindo, não, aquele filme? Assistiram? A desesperada tentativa da criança de cadê minha família? Então, professor,
O senhor acha que a família acabou? C'est fini? Sim. Sim. Esse tipo de família não tem mais chance. Então, não existe mais família? Pode existir. Pode. E é importante que a gente pense que pode e trabalhe para que possa. E que família é essa? Uma família em que a gente possa inaugurar nela, dentro dela, o processo democrático. E o que significa esse processo democrático? Significa a possibilidade da fala, a possibilidade do diálogo. E quando eu falo diálogo, indo a própria raiz da palavra, dia, D-I-A, dia, significa através. Através. Assim como tem diafragma, o músculo que separa o tórax do abdômen, diafragma, né? Assim como existe hemodiálise do sangue. Só que nós, os tais pais, não sabemos dialogar. A gente tem que fazer um esforço louco para inaugurar uma conversa com o filho. Os mais jovens aqui devem saber do que é que eu estou falando. Não. Como é difícil puxar uma conversa com o papai ou com a mamãe. Porque nós estamos vindo de outras gerações, da obediência, da subserviência, do poder. Esse tipo de família é um tipo de família que precisa de um chefe, precisa de um patrão. É o que nós reproduzimos na sociedade. A gente anda sempre atrás de um pai. Era o Tancredo, depois o Collor, depois o Fernando Henrique, depois o Lula, depois não sei quem, e vai, nós vamos morrer caducos e não achamos esse tal pai. Porque o pai morreu. Quando a gente anda num bairro periférico e pergunta, qual é a grande dificuldade de vocês aqui? Qual é o grande problema? Ah, doutor, aqui está precisando de polícia para bater nesses malandras que ficam aí nas esquinas. Precisa de um pai patrão. Porque nós não sabemos nos inaugurar no diálogo. Diálogo é, sobretudo, escutar. Escutar, escutar. Quem tem filho aqui, já ouviu algum conselho do filho? Se vocês deixassem eles falarem e darem conselhos, e eles dizerem o que é que eles pensam da gente, meu Deus. Eu lembro de uma cena muito curiosa e vou partilhar com vocês. Uma vez eu estava discutindo com a minha esposa no nosso quarto. Aí eu dei uma de machão nordestino. Quem manda aqui sou eu. E saí pelo corredor do nosso apartamento. Aí lá vi uma filha, uma das minhas filhas. Ela tinha na época uns 15 anos, 15, 16 talvez. Aí ela vinha no meio do corredor, assim como quem diz, passa por cima de mim. É assim, bem provocando mesmo, e parou na minha frente. Aí ela olhou assim, bem nos meus olhos, e disse, isso é modo de você tratar sua mulher? Volte e peça desculpas. Naquele momento ali, nós estávamos
na construção de uma família. Dessa tal família que eu falo. Ela não foi desrespeitosa. Ela quis que eu crescesse como pessoa. Porque assim eu ainda sou brucutu, lá das cavernas. Fora as vezes que eles chegam para mim e dizem: me admira o senhor dizer que é terapeuta de família. Aí é uma cacetada bem aqui, né? Mas eu acho que são esses momentos que permitem que a gente, sabe, possa construir pessoas para a cidadania. Lá fora de casa, eles não vão aceitar que a fila seja furada. E vai, cidadão, com licença, o senhor está furando a fila. Por que o senhor está pegando esse pedaço maior, pai? O senhor não sabe que a gente também quer comer? Então, para que é que serve família? Hoje, família serve para isso, para nós nos inaugurarmos no humano, para nós nos construirmos no humano, para que eu descubra no outro, na minha esposa, nos meus filhos, que eles são seres humanos plenos de dignidade, da mesma forma que eles me reconhecem. E para os que não sabem, isso passa muito rápido. Quando a gente menos espera, eles crescem e vão embora. Crescem e vão embora. E é bom que fique no coração deles a ideia de que valeu a pena viver com esse velho. Eu conheço um velhinho, ele agora está mirradinho, frágil, ele anda assim, que chama os gerontólogos, passos de ferro de engomar, sabe, né? Arrastando assim, passos de ferro de engomar, frágil, ele não enxerga direito, andar claudicante. Mas com que orgulho eu posso dizer para vocês, é meu pai. É meu pai. Por quê? Porque nós tivemos esses momentos extraordinários. Momentos, por exemplo, em que ele construía aqueles castelos na beira da praia, com os meus irmãos menores, né? Lembra aquelas brincadeiras, né? Castelo de areia na beira. De tarde, o mar veio, levou tudo. Logo, 2, 3 horas depois, o mar levou da praia, não levou aqui. Quando ele ia à feira livre, comprava melancia e cortava em fatias e dava para cada um na mesa. E quando terminava com a faquinha amolada, ele fazia com a casca da melancia o nome de cada um. E espalhava em cima da mesa, como quer dizer, olha gente, isto é nossa família. Esse velhinho logo mais vai partir, mas vai ficar aqui dentro a lembrança de que foi importante a gente ter sido família nesse momento. Família é para isso. É para que a gente aprenda a extraordinária aventura humana do amar e ser amado. Não é bom que o homem esteja só. Disse Deus, criando a mulher e dando toda uma geração de filhos que somos nós. Bem-aventurado nós, filhos de Deus, aqui nesta terra. Obrigado. Muito obrigado. E então, nesse momento, convidamos para realizar o encerramento do nosso debate o diretor administrativo financeiro da CEUDESP, o engenheiro José Liberato Barroso Filho, para proferir algumas palavras.
Professor Mourão, nosso convidado especial, professor Jonas Luiz, diretor de comunicação da mantenedora, professor Irapuan Aguiar, nosso ouvidor, do qual cumprimento todos os outros professores aqui presentes. Eu queria agradecer muito a palestra do Dr. Mourão. Ela vem exatamente casar com a missão dessa instituição, que é formar o cidadão através da educação. Sem família não tem cidadão, e sem cidadão não tem educação, não tem nada, de forma que os nossos profundos agradecimentos em o Dr. Mourão aqui vir para nos ajudar a cumprir esta missão, que é a missão da nossa instituição de ensino superior. Muito obrigado a todos.